Segunda-feira, 6 de março, mais um Câmara Notícia começando e eu já quero agradecer a sua companhia e audiência e dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. Olha só, hoje o nosso jornal está repleto de informações, então dá só uma olhada nos principais destaques desta edição. Na nona reunião ordinária do ano, os vereadores de Campinas votam 10 projetos. Entre os PLs está o que cria uma série de regras para centrais de atendimento por telefone, os call centers das empresas públicas municipais. Legislativo recebe visita de câmaras de cidades vizinhas. CPI que apura cobrança de vantagens indevidas na manutenção de contratos terceirizados pela Câmara promove mais uma reunião. Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, discute a situação da arborização em Campinas. Prefeitura lança o projeto Guarda Amigo do Adolescente. O projeto é uma parceria entre o Executivo, Unicamp, o Governo do Estado de São Paulo e o Fundo das Nações Unidas para a Infância e pretende beneficiar milhares de jovens de Campinas. Semana começando, a gente te conta como fica o tempo para os próximos dias. E você que está procurando emprego, fique atento. O Centro de Apoio ao Trabalhador está com quase 200 vagas abertas. Nas notícias do esporte, Ponte empata em Ribeirão no finalzinho e Guarani segura o Palmeiras no Brinco de Ouro. O Câmara Notícia começa agora. E a gente já começa esta edição falando com você que tem mais de 14 anos e que gosta e sabe cantar música erudita e popular. Isso porque o Conservatório Carlos Gomes está com inscrições abertas para a seleção de estudantes de música. Os detalhes dessa inscrição, da seleção e quem vai trazer tudo isso pra gente, olha só, já está aqui na tela comigo, é a repórter Mina Abreu. Muito boa tarde, Mina. Conta aí pra gente como que vai ser esse processo seletivo. Já tô vendo aí, ainda não tô ouvindo, mas tem muita música já. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a gente está aqui já hoje, na verdade, a escola está num momento em que só alguns estudantes e professores se reúnem, porque o movimento é bem à noite e também aos finais de semana, com todas aí as audições, as aulas. Aqui, além de música, tem teatro, tem dança, e esse projeto específico para os adolescentes é o curso Escola Pópera. Pópera, olha, une o pop com a ópera. E quem vai contar tudo pra gente é a Lara Zigiati, que é a diretora do Conservatório Carlos Gomes. Lara, conta pra nós aí por que esse projeto com esse nome. Então, a gente resolveu fazer um projeto, como o conservatório tem todas as áreas, e a gente acha que o canto é uma área muito procurada aqui com os nossos alunos, né? Então, e não existe essa integração do erudito e do popular em nenhum momento. Então, quando você vai assistir um espetáculo, você vai assistir uma ópera. Às vezes você vai assistir um show de música popular, é só música popular. Então, a gente resolveu unir esses alunos e a música, que a música, não existe música isso ou música aquilo. Existe música boa e bem feita. Então, para desmistificar essa coisa de que só ópera é bom para um determinado tipo de pessoa, ou não, só popular é bom, não, a gente vai mostrar para todo mundo que as duas artes, toda a música é boa junta. E por que, então, idade, olha, cantores acima de 14 anos? É porque como vai ser um curso que vai ser no período da noite, né, que a gente vai fazer, as aulas coletivas serão das 19 às 22. Então, 14 anos já de uma idade para um curso técnico, né, onde a criança já está no ensino médio, então ela já pode vivenciar, mas abaixo disso já o horário não seria bom. E o espetáculo a gente pensou de 14 para cima. Então, é uma coisa super democrático. As pessoas não precisam obrigatoriamente ter feito nenhum curso
muito específico, não precisa ter curso técnico, não precisa ter faculdade, ela precisa cantar, ter voz, né, ter estudado canto, ou não, ou se ela de repente, nossa, eu canto super bem, todo mundo gosta da minha voz, onde eu vou eu faço muito sucesso e nunca tive a oportunidade de aprender. Então, essa oportunidade que a gente vai estar dando para esses estudantes, essas pessoas que têm esse talento e vai ser aplicado aqui. O que elas não souberem, elas vão aprender aqui. As inscrições vão até o próximo dia 12, ou seja, até domingo que vem. Como se inscrever? Então, vocês podem entrar no site do Conservatório ou acessar o Instagram, né? Conservatório Carlos Gomes SP. E lá tem um link que vai direto para o formulário de inscrição. E outra coisa que é muito importante falar é que as oficinas que serão realizadas em Campinas no dia 14, em Indaiatuba no dia 17 e Jaguariúna dia 22, serão oficinas que as pessoas já vão aprender muita coisa. É um primeiro encontro. É um primeiro encontro que é onde serão selecionadas essas pessoas. Porque vão ter todas as áreas, os professores das 3 áreas já vão estar ali e vão estar fazendo dinâmica com esses alunos e vão ser escolhidos através da oficina. Sim. Então, a participação delas vai ser muito importante, né? Porque não vai ser aquele tipo de audição, como a gente está acostumado a ver, que entra uma pessoa, ai meu Deus, é agora a minha vez, e ela fica super nervosa e naquele momento... Não. Vai ter dinâmica, que ela vai cantar junto, ela vai cantar sozinha. Ela não vai nem estar percebendo que ela está sendo avaliada. Sim, então, você falou de 3 áreas. Quais são essas 3 áreas, Lara? Expressão corporal, que a pessoa precisa, como vai ser montado, uma coisa que ela vai ter que se expressar. Então, ela não pode achar, eu só preciso cantar. E cantar de uma forma dura, não. Ela vai ter essa dinâmica, vai ter que atuar. Vai ter teatro. Então, nessa dinâmica vai ter todas as coisas. Só que, lógico, a gente está buscando a parte do canto. Então, para você que canta erudito ou popular, os dois são super bem-vindos, porque vai ter toda essa vai estar tudo junto e misturado, essas áreas. E isso reflete um pouquinho do que vai ser, então, esse curso com duração de 8 meses, ou seja, desenvolver várias áreas. Sim, essas pessoas vão ter oportunidade em 2 vezes por semana, ainda vai ser fechado totalmente, provavelmente terça e quinta, ou segunda e quarta. Ainda a gente ainda não bateu o martelo. Então, até pode ser que tenha uma certa consulta, né, para ver dentre os selecionados. Delas vão ter aulas particulares de canto, além das dinâmicas e das aulas de expressão corporal e interpretação. Aqui no Conservatório, e todas as pessoas que vierem de outras cidades e tal, fizerem o teste lá, que é para facilitar, né, da gente, elas não precisarem vir no teste aqui no Conservatório, mas as aulas serão feitas aqui, todas aqui. Lembrando, então, que as informações estão lá no site conservatoriocarlosgomes.com. E lembrando, olha, dia 14, então, a inscrição é até dia 12. Dia 14. Até dia 13 a inscrição. Até dia 13? Então, até dia 13, segunda-feira. Isso. Tá? E daí, dia 14, já será Ótimo. Então, dia 14, a gente tem essa primeira audição no Conservatório Carlos Gomes, em Campinas, que fica na rua José Freitas Amorim, 155, correto? 155, isso. Aqui na Fazenda Santa Cândida. Isso. Em Indaiatuba, na Estação Musical, que fica na Rua Convenção, número 1, Jardim Pompeia. E depois nós temos no Teatro Municipal de Jaguariúna no dia 22. É isso, Lara? É isso aí. 19 horas, todos 19 horas. Lara, fala um pouquinho desse propósito do Conservatório Carlos Gomes, fundado em 1927 e que tem essa proposta hoje de, né, unir música erudita, música popular. A gente está, inclusive, aqui num ambiente que quem está em casa assistindo vê esse fundo, um tablado. Aqui tem o que também? Tem dança, tem teatro? Aqui tem todas as áreas. Tem dança,
tem teatro, aula de interpretação e tem ensaio da orquestra e as aulas individuais, ensaio do coro. O conservatório, desde 61, um pouco antes da minha mãe pegar, meu tio já começou a colocar balé também. Quando minha mãe pegou em 61, ela falou, não, a gente tem que ter um lugar de integração das artes. Então, esse ano, assim, é um ano que, pós-pandemia total, então que tudo já voltou ao normal, a gente está com muitos jovens se unindo em todos os espetáculos. Então, às vezes, tem um aluno tocando alguma coisa, chega um aluno ali que vai dançar o som daquele instrumentista. Ou o mímico que vai fazer uma mímica em cima de uma música. Então, tá realmente essa integração é que a gente vai também fazer nesse espetáculo de final de ano com o resultado desse trabalho aí, de dar acesso para todas as pessoas. Então, quem participar do Pópera também vai interagir com as outras áreas, ou seja, vai estar aqui respirando arte. Sim, quem tiver vai conhecer o mundo do conservatório. A gente vai ter oficinas de bastidores, ensinar como que se trabalha no backstage, que isso aqui que a gente está é um momento, o que tem por trás ali, ó, tem 1 milhão de coisas, né? Tem um cenário que se faz, tem apetrechos que se usa para peça, então tudo isso a gente está fazendo esse curso que é para poder montar no final do ano as pessoas que estarão fornecendo material para esse curso também do Pópera, entendeu? Não vai ser o Pópera, é um pedacinho que vai aparecer em cima do palco, né? A gente tem muita coisa por trás. E esse curso, ele é uma realização do PROAC. Conta pra gente PROAC desses apoios. Direto, é maravilhoso, que é por causa dele que a gente vai poder dar essas aulas totalmente gratuitas para tanta gente, entendeu? Então, porque o conservatório, ele é particular, né? Uma escola particular que existe há 95 anos, que faz muita coisa para a comunidade, leva muita informação, leva conhecimento. Muitas vezes a gente dá bolsas, né? Porque quando vem, só que nunca a gente deu tanta bolsa de uma vez assim. Qual a perspectiva? Quantos alunos poderão receber essa bolsa? Pelo menos 16 alunos com a aula particular de canto. E como você se sente, Lara, trazendo aí um legado de pessoas que buscam aí enaltecer a música? Inicialmente se falava muito só na música erudita e hoje vocês têm essa questão, você falou, olha, desde 60 a minha mãe colocou essa questão de trazer também, unir vários áreas, né? Digamos que aspectos da arte. Uhum. Eu me sinto realizadora, eu me sinto feliz, é uma grande responsabilidade, porque quando a gente lida com jovem, a gente está lidando com o futuro deles, né? Então, a gente está com um propósito realmente, em todas as áreas, da profissionalização do artista. Aquele que quer vir ser artista um dia, é aqui que ele vai aprender. Olha, então você, né, ou seu filho, ou seu sobrinho que tem 14 anos ou mais, canta muito bem, já fez até aula de canto ou não, mas sempre é um sucesso, tem uma grande oportunidade aqui. Tem a potencial, às vezes a pessoa não canta muito bem, mas ela sente que pode cantar. Isso tudo vai ser avaliado. Vocês observam, então, tudo isso nessa audição. A gente vai observar tudo. Então, não é assim, não acha que você tem que saber tudo de teoria, tudo de canto, já aprendi tudo, vou lá. Não. Vai ter um caminho aqui que a gente vai ensinar você a chegar lá. Tá certo, então. Então, eu vou repetir aqui, ó, as inscrições www.conservatoriocarlosgomes.com. Tem um WhatsApp aqui também. Pode divulgar esse WhatsApp? Olha, é o 19, que é o DDD de Campinas, 99827 1927. Eu vou repetir. 19, que é o DDD, 99827
1927. Lembrando então que as inscrições vão até o dia 13 de março, com audição em Campinas no dia 14, em Indaiatuba no dia 17 e Jaguariúna no dia 22 de março. É isso? É isso aí. Lara, muito obrigada e a gente aguarda poder então, quem sabe, mostrar então no final desse curso esse grande espetáculo que, sim, claro, você vai contar pra gente numa outra oportunidade. Claro, vocês serão convidados. Viviane, então eu fico por aqui nessa expectativa dos adolescentes, né, dessa oportunidade de ter o contato com a música, e é com você aí no estúdio. Obrigada, Mina, pelas informações. Está aí, né? Uma bela oportunidade. E falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui na Casa de Leis agora, né? Mudar de assunto, porque o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, assumiu na última sexta-feira a vice-presidência do Parlamento da região metropolitana aqui de Campinas. Durante a escolha dos novos membros, a entidade também aprovou a moção de reinclusão de Campinas no traçado do trem de alta velocidade. O Michel Amorim foi quem acompanhou toda a reunião do grupo e conta agora pra gente os detalhes. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, foi eleito na última semana o primeiro vice-presidente do Parlamento Metropolitano da região metropolitana de Campinas. O encontro foi realizado na sede do Legislativo Municipal. O parlamentar falou das demandas dessa nova gestão. Olha, primeiro dar continuidade a um trabalho que a gestão anterior vinha desenvolvendo na busca de fortalecer o próprio parlamento e, através do parlamento, as câmaras municipais. Existem algumas bandeiras que são comuns a todas as cidades da região metropolitana, que elas ganham força quando reunidas numa ação do parlamento metropolitano. Hoje nós realizamos a primeira reunião do parlamento para o biênio 2023-2024, com a eleição da nova diretoria. Eu fui eleito primeiro vice-presidente, não por mim, mas pela importância e pela representatividade da Câmara Municipal de Campinas. Foram já colocadas algumas metas, né, e missões, vamos falar assim, para o novo parlamento, que são desafios. Eu acho importante, porque nós precisamos resgatar o poder legislativo, a imagem do poder legislativo. Nós precisamos fortalecer o poder legislativo. A sociedade precisa reconhecer a importância do poder legislativo como uma instituição para fortalecimento da democracia. Os parlamentares oficializaram Pepo Lepinski, presidente de Indaiatuba, como presidente do parlamento da RMC para o biênio 2023-2024. O primeiro momento é pensarmos em continuidade, né? A antiga diretoria, do qual fazia parte, fez um trabalho brilhante junto ao governo do estado, junto à União, e nós queremos continuar esse trabalho. Cada vez mais levando a nossa região metropolitana de Campinas ao cenário nacional, uma região importante, eu costumo dizer até que é maior que muitos estados. Então, o primeiro momento é pensarmos em continuidade. A nova mesa diretora também é composta pelos vereadores. Segundo o vice-presidente Romilson Nascimento da Silva, de Jaguariúna. Primeiro secretário, Wagner Moraes, de Nova Odessa. Segundo secretário, Altran José de Lima, de Montemor. Terceiro secretário, Edilcinho Rodrigues, de Paulínia. Primeiro tesoureiro, Tiago Brock, de Americana. Segundo tesoureiro, Edivaldo Souza Araújo, de Hortolândia. O ex-presidente do Parlamento Metropolitano de Campinas, o vereador Zé Carlos, acompanhou a reunião. Que ela continue fazendo o trabalho que vocês são capazes. A região de Campinas, a região metropolitana de Campinas é muito forte. Nós congregamos quase 4 milhões de habitantes. Nós temos que ser respeitados e temos que ser ouvidos. O problema de Campinas é problema inerente a todos os nossos municípios. Todos eles são iguais. O que sofre uma cidade, a região toda sofre. Então eu quero aqui, primeiramente, agradecer a grande confiança que vocês depositaram em nós. O parlamento da RMC aprovou uma moção de apelo direcionada à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, para reincluir Campinas como um dos pontos de embarque e desembarque no trajeto do trem de alta velocidade, o TAV. A retirada de Campinas do traçado original foi autorizada pela agência ao conceder a exploração do empreendimento à empresa TAV Brasil.
Sim, aliás, fomos nós que sugerimos ao Parlamento Metropolitano que colocasse esse tema e saiu uma moção hoje assinada por todos os presidentes de câmaras e a recomendação de que cada câmara também individualmente faça a sua moção. E inclusive apelando não apenas ao governo federal, à NTT, mas precisamos mobilizar prefeitos, vereadores de todas as cidades, deputados estaduais, federais, né, para que a gente consiga manter no projeto esse trecho São Paulo-Campinas. Outro item discutido durante o encontro foi a participação dos vereadores da região metropolitana na 22ª Marcha dos Legislativos Municipais, programada para acontecer em abril em Brasília, além das demandas atuais. Olha, nós precisamos pensar muito em saúde, principalmente a regulação das vagas do CROSS. Estamos pensando muito em lutar junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que seja regionalizado o CROSS. É inadmissível uma região como Campinas, que tem vários hospitais, os pacientes da nossa região serem tratados em outras cidades, e quem regula as vagas para a região de Campinas é a cidade de São Paulo. E quando esse doente vem a falecer, torna aquele transtorno para as famílias e fica muito difícil. Então nós pensamos em fazer o nosso CROSS regional, regulação de vagas aqui para a região de Campinas. As coisas acontecem no município, as pessoas moram, vivem, trabalham, geram renda nos municípios. Então as câmaras de vereadores têm um papel importante de representação dessa população, que é geradora de riqueza e renda, e a gente precisa ser reconhecido também no âmbito federal. E a CPI, que investiga denúncias de cobrança de vantagens indevidas em contratos terceirizados, encerrou as oitivas e definiu rumos para a elaboração do relatório final. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, se reuniu na tarde da última sexta-feira e definiu que vai requerer que a Câmara faça a transcrição dos áudios da denúncia investigada pelo Ministério Público antes de finalizar os trabalhos. O anúncio foi feito pelo presidente da CPI, o vereador Paulo Gaspar. Juntando toda a juntada do processo, se está tudo completo, para que o relator receba todos esses documentos e esteja totalmente instruído em relação a tudo que foi juntado, para que ele possa efetuar o relatório final. Além de Paulo Gaspar, a comissão é integrada pelos vereadores Major Jaime, do PP, que é o relator, Paulo Búfalo, do PSOL, Paola Miguel, do PT, Carmo Luiz, do Podemos, Luiz Cirilo, do PSDB e Igor Diego, do Republicanos. Somente quando receber os áudios transcritos, a CPI dará como encerradas as atividades e determinará a confecção do relatório. E esse trabalho todo vai desencadear, né, no que tem de expectativa no que a gente vai fazer como relatório. Então eu vou ser muito tranquilo em dizer que o momento que for deliberado, né, que eu receba, já estamos prontos já para fazer a elaboração do relatório. Uma vez que a CPI determine oficialmente a confecção do relatório, ele deverá ser produzido em 10 dias, então levado ao plenário para votação. Oportunamente estaremos agendando a próxima reunião para oficializar o início dos trabalhos, conclusão das investigações e início dos trabalhos do relator. Bom, a gente viu então, nas notícias do Legislativo como foi a reunião do Parlamento Metropolitano, e agora a gente começou a falar um pouquinho sobre as reuniões que estão acontecendo aqui na Casa de Leis. Você vê o trabalho da CPI. Ainda tem muita coisa que eu preciso contar para você. Teve reunião, visita aqui também na Casa de Leis, mas olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no Câmara Notícia. Nada de sair daí, viu? Porque no próximo bloco, além das notícias do Legislativo, que eu vou continuar contando para você, tem também entrevista ao vivo. Vamos falar sobre as emoções das nossas crianças. Você aí sabe lidar com elas? Como auxiliar os pequenos ao longo do desenvolvimento, você descobre já já. E tem mais notícia para você, dá só uma olhada. A gente te conta como fica o tempo para esta terça-feira. Tem ainda as vagas de emprego. São quase 200 oportunidades em Campinas.
Também vamos falar sobre educação. Você vai conhecer detalhes do projeto Vagas Olímpicas da Unicamp, que teve número recorde de inscritos. O Câmara Notícia volta em instantes. Olha só, 12h32, Câmara Notícias de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Lembrando você de casa que a gente está ao vivo hoje e que você pode acompanhar tudo aqui pela telinha da TV e também nas nossas redes sociais. Vai precisar ir sair de frente da televisão? Pega o celular e entra no nosso Facebook ou no YouTube da TV Câmara Campinas. Agora sim, o meu recado que eu quero chamar a atenção é você aí de casa que tem filho pequeno ou até um pouquinho maior, ou então você que trabalha com crianças, porque a nossa entrevista de hoje vai falar um pouquinho sobre educação socioemocional aqui das nossas crianças. E para entender como tudo isso funciona, a importância e muito mais, olha só com quem eu converso agora, com o Júnior Cadima. Ele já está aqui na tela comigo, ele é psicopedagogo, especialista também em desenvolvimento infantil e aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema tão importante. Então, Júnior, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Câmara Notícia, bem na hora do almoço, né? Parou tudo aí para atender a gente, para falar sobre esse assunto. Então, antes de começar o nosso bate-papo, obrigada, viu, por aceitar o convite. Viviane, eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar e conversar com vocês sobre esse assunto que é super importante e também quero aí já dar o meu oi para todas as pessoas que estão acompanhando ao vivo. Ô, Júnior, então, para a gente entender, né, esse termo, né, educação socioemocional. A gente tem falado muito aí nos últimos anos, né, sobre as questões psicológicas, o emocional. Agora traz esse termo, educação socioemocional. Eu queria primeiro, então, começar a entender o que é isso. Ótimo. São competências, Viviane, que envolvem o desenvolvimento das nossas emoções, dos nossos comportamentos e também das nossas relações interpessoais, das nossas interações com outras pessoas. E essas habilidades, elas vão permitir com que a gente possa compreender e até gerir nossas próprias emoções, de entender aquilo que nós estamos sentindo. Então, bem também, isso ajuda nas interações e na relação com as outras pessoas. Porque se eu compreendo a minha emoção que eu estou sentindo, isso traz um resultado, tanto de forma satisfatória ou não, nas interações que acontecem com outras pessoas. Por isso que é importante vivenciarmos experiências que desenvolvam essas habilidades em nós. Agora, Júnior, você está falando aí, né, dessas habilidades, desses sentimentos. No adulto já é difícil, né? Saber entender e lidar com tudo isso. Criança, então, como fazer tudo isso? Primeiro, eu queria perguntar para você, pais, professores, cuidadores, têm que aprender a se reconhecer aí, a ter essa educação socioemocional para depois a gente passar para os pequenos? Vamos começar do início, então, como os adultos começam a ter esse tipo de educação? Exato. Esse tipo de educação começa lá atrás, Viviane. Tá, Júnior, mas eu não tive a oportunidade de vivenciar experiências, não tive como desenvolver essas habilidades e agora eu sou um adulto e como que eu faço para desenvolver em mim para que eu possa ajudar as crianças? Primeiro, é o autoconhecimento, é você compreender estímulos ou situações que te deixam feliz, que te deixam triste, com medo, e você reconhecer isso em você. E o adulto, ele é um modelo para a criança. A partir do momento que você, em uma determinada situação, não consegue administrar aquilo que sente, né? Vamos falar da impulsividade. Aconteceu uma situação que você não conseguiu controlar a sua emoção, você foi lá, brigou com uma outra pessoa, discutiu, e a criança, ela presenciou isso. Esse adulto, ele deu um modelo para a criança que nessa situação que ele não conseguiu resolver, como que ele ia
como que ele conseguiu resolver? Num embate, numa discussão. Então, o adulto ele precisa se autoconhecer e entender que essas emoções existem, quais são as situações ou estímulos que vão despertar nele aquela emoção, posteriormente um sentimento, para que ele consiga, sim, ajudar essa criança. E, Júnior, os sentimentos do adulto, eles são diferentes dos sentimentos da criança? Podemos dizer que os sentimentos são os mesmos, tá? Se eu for nomear, o que vai ser diferente é a experiência, a situação que desperta esse sentimento, o gatilho. Então, sim, ele vai ser diferente desse adulto para a criança, dependendo da situação que desperta. Mas, por exemplo, nós temos a situação que eu falei de embate, né? Algo corriqueiro que sempre acontece. Briga de trânsito. Um carro bate no outro, rala, daí uma das pessoas não tem essa inteligência emocional de conseguir, naquele momento, controlar a sua raiva, porque realmente é uma situação que às vezes foge do controle e a pessoa não consegue gerir essa emoção. Essa emoção é aquilo que vem momentaneamente. O sentimento é algo que essa pessoa vai pensar sobre a situação, tá? Para a gente conseguir separar o que é emoção do que é sentimento. Emoção é o que acontece na hora. Bateu o carro, veio a raiva. O sentimento daquilo, por exemplo, eu posso sentir a emoção da raiva e depois ficar triste. Poxa, bateu no meu carro, agora eu vou ter que deixar o meu carro para arrumar, vou ter que conseguir deixar o meu carro, né? Vou ficar sem carro vários dias. Essa é uma situação que aconteceu para o adulto, mas ele sentiu a raiva e depois a tristeza. A criança, por exemplo, ela apanha de um adulto, tá? O adulto bate nela. Ela pode sentir muita raiva naquele momento que ela recebeu ali a agressão e depois ela ficar triste com aquela situação. Ou seja, foram situações diferentes que despertaram a emoção e o sentimento. Mas aquilo que o adulto sentiu e aquilo que a criança sentiu, a gente pode sim trazer como mesmas emoções e mesmos sentimentos. Entendi. E, Júnior, tudo isso que acontece com a criança, tudo isso que ela vivencia dentro de casa, ela acaba sendo uma esponjinha, como você disse, e levando isso para o ambiente escolar, por exemplo? Com certeza. Até porque aquilo que ela vivencia, essas experiências vão marcando a história de vida dessa criança. E ela pode sim reproduzir no contexto escolar. Aí, Júnior, o que acontece? É aí que entra essa educação socioemocional dentro da sala de aula? Os professores precisam entender o que está acontecendo ali com aquele ser tão pequenininho? Exato, Viviane, e isso é muito importante, porque cada criança traz consigo uma experiência de vida, uma experiência de um contexto social, um contexto familiar diferente. E o professor, ele entendendo, e muito mais do que compreender, é valorizar e respeitar esses sentimentos que a criança traz. Porque antigamente havia, né, uma visão equivocada de que é criança, não tem emoção, não tem sentimento. Tem sim, e precisamos respeitar tudo isso. E o profissional que está com essa criança, tanto o professor, algum outro profissional da escola, ou mesmo um responsável, compreender aquilo que a criança está sentindo e, a partir disso, valorizar, respeitar. Tá bom, Júnior, mas como que eu vou respeitar? Como que eu vou mostrar essa valorização? Conversando com essa criança, sendo empático com essa criança, mostrando que ela está em um ambiente acolhedor, mostrando para essa criança que ela pode confiar nesse adulto. Então, são pontos muito importantes que nós, adultos, estamos ali, como você mesma disse, servindo de modelo para essa criança. E quando há uma situação que eu percebo que, às vezes, aquela criança ficou com mais raiva numa brincadeira, é conversar com ela, é agachar na altura dessa criança e construir um diálogo, nomear aquilo que ela está sentindo.
ou mesmo aquela emoção que foi despertada. Então, quando eu consigo, né, me autoconhecer como adulto e respeitar aquilo que a criança está sentindo, eu consigo ajudar de forma muito positiva. Você disse aí na sua resposta, vou até já pegar o gancho, que no meio de uma brincadeira deu o exemplo aí dela ter sentido algo diferente, ou ficado um pouco mais raiva. Então hoje o professor ele tem que estar muito mais capacitado também para entender, e brincadeiras, como você falou, são essenciais nesse momento para esse desenvolvimento? Exato. E podemos chamar isso de brincadeiras estratégicas, que é quando eu já realizo uma atividade, um brincar com intencionalidade, que eu sei que aquilo vai despertar na criança uma frustração, pode despertar um sentimento de raiva, pode despertar a alegria. E quando eu, professor, tenho domínio disso, realizo aquela atividade de forma intencional e com conhecimento, eu também tenho ferramentas para fazer a intervenção correta, para que eu possa ali, junto com aquela criança, mediar, estimular o que eu quero. Então, sim, é importante que esse profissional seja capacitado. E, Júnior, eu vou até abrir um parênteses aí, você falou a importância do brincar, né? Mas tem gente que não entende essa importância, né? Falar, eu mando meu filho para a escola para ele ficar brincando. Não, não é isso. Brincadeira vai muito além, então, né? Além de aprender coisas básicas do português e da matemática, os pequenos também estão aprendendo aí a lidar com tudo que está acontecendo, com sentimento, com emoção. Exato. Falar das brincadeiras é falar de uma ferramenta riquíssima, tanto para a aprendizagem como para o desenvolvimento dessas crianças. Porque a gente tem todo um trabalho de movimentos corporais que é realizado, temos uma estimulação de habilidades como atenção, memória, perceber esse espaço, linguagem, aquisição de vocabulário e também esse aspecto emocional, de eu conseguir entender que numa brincadeira, às vezes eu ganho, às vezes eu perco. E o como que essa brincadeira também favorece a interação entre as crianças, a inserção em sociedade. Então, veja o quanto que esse brincar ele é fundamental e muito importante para todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Esse tipo de assunto, pelo que eu estava lendo, já faz parte, aí já é contemplado pela Base Nacional Comum Curricular? Sim, já é contemplado. A Base Comum Curricular, Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento que ela traz o que tem que ser trabalhado. Então, o professor, ele tem ali todo o norte daquilo que ele deve trabalhar com a criança. O como é esse professor que vai buscar, ou seja, o repertório de atividades, de experiências, ele busca para contemplar aquilo que o documento propõe. Entendi. Agora, o Júnior, eu imagino que deva ser um desafio enorme, né? Eu até vou aproveitar a sua participação aqui para abrir um leque aqui da nossa conversa. O que vocês, profissionais aí da área da educação, têm visto das nossas crianças? Elas também estão mais estressadas, mais irritadas? O sentimento de medo também faz parte aí do mundo delas? Com certeza. Como eu disse, é importante valorizarmos, é importante reconhecermos e validarmos os sentimentos da criança. Isso ficou muito aparente, né, logo após que as escolas começaram o retorno às aulas. Hoje isso já mudou um pouco, tá? Mas logo após a questão de todo o isolamento, que essas crianças ficaram em casa e depois retornaram à escola, voltaram, sim, com uma questão comportamental já muito diferente. É por isso, Viviane, que a gente precisa de políticas públicas que valorizem essa formação do profissional. Porque, como eu falei, essas experiências que as crianças trazem consigo são diferentes. Então, eu tenho ali numa sala de aula uma criança que talvez ela não tenha vivenciado tão intensamente como uma outra criança. Um exemplo, uma criança perdeu algum parente durante essa situação da pandemia e outra criança não. Essas crianças, elas retornam
para a escola já com todo um comportamental diferente. E quando temos esse conhecimento em relação às habilidades socioemocionais, eu vou trabalhar por meio das brincadeiras, por meio dos jogos, por meio da cooperação, por meio da interação, todas essas habilidades que favorecem não só uma questão emocional, mas um aprendizado como um todo, que vai impactar lá na frente desse adulto. Ou seja, essas crianças, elas chegam à escola, sim, com experiências diferentes, que vão fazer com que o comportamento delas também sejam diferentes. Cabe ao professor que está ali, em diálogo com a família, isso é muito importante, porque não fica apenas na mão do professor, mas sim um trabalho, escola-família, fazer com que essa criança ela tenha essas habilidades estimuladas e favorecidas. Júnior, o que você indica? Qual que é a orientação, né? Tá diante dessa situação? Qual tipo de trabalho, então, desenvolver com essas crianças? A gente falou um pouquinho sobre as brincadeiras, mas nesse momento aí, que ela tá lá expressando a emoção, o sentimento dela, o que fazer? Tem como ajudar? Igual o adulto, né? Tenta respirar, tenta fazer uma meditação. Para criança, o que funciona? Olha, vou reforçar a questão das brincadeiras, tá? Porque é algo também, como pesquisador da infância, é um assunto que eu pesquiso intensamente e também divulgo, né, o quanto essas brincadeiras são importantes. O diálogo, então vamos pensar aqui, ó, né, quais são as considerações. Primeiro, explorar brincadeiras que favorecem a estimulação dessas habilidades socioemocionais. Segundo, o diálogo com a criança. Aquilo que eu já falei, de você conseguir identificar e respeitar aquilo que a criança está sentindo. Um exemplo, a criança está chorando, porque aconteceu qualquer situação ali dentro da sala de aula, na escola ou em casa. Vemos muito isso acontecer. Para de chorar, não foi nada. E essa é uma fala que para a criança impacta muito emocionalmente. Nesse momento, é importante acolher essa criança. Abraçar, dar um beijo, falar que você está ali, trazendo segurança. Porque essa segurança vai fazer com que ela confie no outro, naquele adulto que está com ela, até para que a gente possa acalmar essa criança para posteriormente conversar, entender o que aconteceu. Então, são algumas das estratégias que a gente pode utilizar para ajudar nesse processo de desenvolvimento socioemocional. Tudo que trabalha hoje na infância, você como pesquisador aí, estudioso, realmente acaba levando para a vida futura, para o adulto? Com certeza. Vamos falar aí da primeira infância, que é a fase que vai de 0 a 6 anos. Essa fase é crucial para o nosso desenvolvimento. E quando eu comecei a estudar isso, Viviane, compreendi que é uma etapa que é o alicerce do nosso desenvolvimento como um todo. Foi aí que realmente eu me debrucei a estudar. Entender que, nesse momento, há sim experiências que são importantes para que essa criança consiga lá na frente ter um domínio maior das suas emoções, ter um processo de aprendizagem facilitado. E quando a gente pensa nesse desenvolvimento da primeira infância, não vou destacar apenas lá na frente, mas aquilo que a criança está aprendendo no momento. Então, ela aprende para que ela consiga, no próprio momento ali da infância, ter um domínio das situações que acontecem, mas sim, isso é levado também para o seu futuro, como capacidade de resolver problemas, construção de vínculos afetivos, relações saudáveis, conseguir tomar melhores decisões, tudo que a gente vivencia, né, na vida adulta aí a todo momento. Júnior, você aí que trabalha também com professores, ensinando eles a tudo isso, o que você tem visto aí em relação aos nossos professores, né? Porque a gente até já comentou, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a sala de aula tem lá 20 crianças, 30, em algumas até mais crianças. E aí, como preparar esse professor? Os nossos professores estão preparados? O que você está vendo na prática e no dia a dia? O trabalho da formação continuada, ele é fundamental em todas as áreas, mas eu vou focar no professor.
Esse professor, ele sai da faculdade com um domínio de habilidades que ele vai colocar em ação com as crianças, mas continuar estudando é importante porque o mundo, ele está em constante transformação, e a educação também. Então, práticas que eram realizadas antigamente já não surtem tanto efeito como faziam. Então, eu preciso, sim, buscar esse conhecimento, e os professores estão, sim, buscando conhecimento. É algo que eu divulgo bastante, a importância dessa formação continuada, para que a gente possa dominar, e eu não vou falar dominar em sua totalidade, porque quando a gente vivencia a sala de aula, nós temos essas experiências, né? Como você falou, eu tenho ali 20, 30 crianças, são 20, 30 cérebros diferentes que chegam na sala de aula com experiências diferentes. Essas crianças estão inseridas em contextos diferentes e elas vão trazer consigo histórias de vida diferentes. E esse professor, quando ele busca uma formação, entender aquilo que ele realiza na sala de aula, contempla muito mais o aprendizado dessas crianças. Então, acontece sim, claro, não podemos generalizar, mas há professores que buscam muito essa formação, há professores que não acreditam na busca dessa formação continuada, mas felizmente eu tenho visto um número muito maior de profissionais buscando conhecimento para que eles possam ajudar essas crianças na sala de aula. E Júnior, você já chegou a comentar um pouquinho sobre a participação da família aí junto ao professor, né, em todo esse trabalho. Mas eu queria reforçar aqui e detalhar mais, né, porque tem pais que deixam os filhos na escola e acham que o professor que tem que fazer tudo, né, desde ensinar o português, a matemática, a história, a esse tipo de educação também. Mas a gente precisa reforçar sempre que é um trabalho em conjunto, né? O pai precisa entender também o que está acontecendo, passar para a escola tudo o que acontece em casa com o filho e o contrário também. Exato, é um trabalho em parceria. Esse profissional que realiza as práticas pedagógicas, aquilo que está sendo realizado dentro da escola, que é o professor, ele tem sim que ter essa parceria com a família e com a própria escola. É um diálogo entre esses três personagens, vamos dizer, né? Escola, professor e família. Isso vai ajudar no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Então, a família, sim, ela tem o seu papel nesse processo, em todo esse trabalho pedagógico, assim como o professor e o papel da escola. Então, o que eu preciso? Realizar uma construção de um vínculo com essa família, para que a família possa confiar nessa escola, assim como a escola pode trazer para essa família questões que, às vezes, mais pontuais, que precisam ser trabalhadas com aquela criança. Ou seja, quando a gente fala em educar, em cuidar, em favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem, é um trabalho em conjunto, não é só da escola. Assim como há situações que não é apenas da família, que a família ela vai precisar do apoio dessa escola. E uma das coisas que eu falo bastante, Viviane, é que o professor, ele precisa entender que às vezes aquela família, ela não tem conhecimento em relação ao desenvolvimento do próprio filho. Eu, enquanto professor profissional da área, é importante que eu converse com essa família, que eu explique situações de uma forma mais prática para que essa família também compreenda a importância deles participarem das atividades escolares da criança, justamente pensando nessa construção de vínculo, de parceria. Eu imagino que esse é um dos maiores desafios, então, da educação para hoje e para o futuro também, Júnior. Com certeza, é um grande desafio. Por isso que todos os pais, os professores que estiverem aqui com a gente agora, eu vejo que vou reforçar, é um trabalho não de embate, né? Ah, a escola não faz isso, o pai não faz isso. Não, é um trabalho de parceria. Vamos acolher esses pais que, às vezes, não têm aquele conhecimento do que precisa fazer ou daquilo que é realizado na escola. Meu filho vai para a escola só para brincar, sim,
porque o brincar, ele é um dos componentes curriculares trabalhados na educação infantil, assim como as interações. Mas a escola não pode falar, mas esse pai ele não conhece, ele não sabe, ele não valoriza. Não, vem cá, deixa eu te explicar o que é feito aqui para que a gente possa ter uma relação positiva. Então, sim, é um grande desafio, não é algo impossível de acontecer, também não generalizo, porque há escolas e profissionais que realizam um belíssimo trabalho em relação a essa parceria, mas é algo para a gente, sim, ter no radar, ter uma atenção para que a gente possa criar esses vínculos. Então, só para você de casa saber, o Júnior Kadima é psicopedagogo e especialista em desenvolvimento infantil. Aceitou participar hoje ao vivo aqui. Júnior, para a gente encerrar, já acabei tomando mais aí do seu tempo, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem. Normalmente, quando você chega para um professor ou para um pai, para uma mãe, o que você fala? Como que é a sua orientação? Queria que você deixasse para o pessoal de casa também, que tem filho ou que cuida de criança, que ensina. É o tempo de qualidade com a criança, Viviane, o quanto que é fundamental respeitarmos as características, respeitarmos a infância, saber que a criança ela está num intenso desenvolvimento, então o adulto ele é o modelo para essa criança, e quando falo tempo de qualidade não é quantidade de tempo não, mas sim o tempo que você está presente com essa criança e fortalecendo a sua relação com ela, conversando, oferecendo experiências que sejam significativas, como brincar com essa criança, como respeitar o sentimento dela, construir esse diálogo, como eu falei. Então, a minha mensagem aqui é: ofereça oportunidades de relações positivas e também de qualidade com essa criança, porque com certeza você está ajudando e muito nessas habilidades socioemocionais. Tá, então, o recado do Júnior Kadima, mais uma vez, psicopedagogo, especialista em desenvolvimento infantil. Júnior, eu quero agradecer muito a sua participação hoje ao vivo aqui no Câmara Notícia e dizer que foi uma participação muito rica de informação para quem tem filho e para quem trabalha com criança, né? Já que elas são aí tão importantes e a gente precisa sempre tentar melhorar aí na educação delas. Viviane, eu que agradeço aqui o convite, a participação. Estou sempre à disposição para conversar com vocês desse assunto que é super importante e também deixar um abraço para todos que acompanharam. Um abraço para você também, Júnior. Mais uma vez, muito obrigada, viu? E olha só. Agradeço. Tchau. Tchau. E olha só, a gente continua aqui com o Câmara Notícia, como eu te disse, ainda tem muita informação. A gente falou um pouquinho agora para você, mãe e pai, e também para quem ensina as nossas crianças. Agora, então, é hora da gente voltar a falar um pouquinho sobre a Casa de Leis, sobre o trabalho que acontece aqui na Câmara, porque olha só, teve mais reunião, viu? E também muito rica em conhecimento e debate, e foi sobre a arborização de Campinas. Veja na reportagem como foi o encontro, então, da Comissão Especial Comissão Especial de Estudos que trata sobre este tema aqui na Câmara. Dá só uma olhada. Na terceira reunião da Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, o público presente e os convidados colocaram em pauta a situação da arborização da cidade. O grande papel hoje dos especialistas forem apresentarem temas de ponta, de tecnologia, que hoje já é disponível na cidade, seja através dos equipamentos que a Unicamp dispõe de tomografia de elementos arbóreos, seja o IVAN através do levantamento que existe na cidade toda, feito já há mais de uma década pela Embrapa, de localização de todas as árvores dentro da área urbana de Campinas, e a importância desse conhecimento todo ser compartilhado com o Poder Executivo, com a Secretaria de Serviços Públicos, que não está aproveitando todo esse conhecimento. Então hoje esse trabalho que a Secretaria de Serviços Públicos faz é muito empírico, muito centralizado, pouco transparente e totalmente ineficiente diante dos casos de mortes que a gente tem tido e que a gente sabe que foi o descaso ao longo de décadas de várias administrações
que não se atualizaram com toda a tecnologia e trabalho de monitoramento e fiscalização que é necessário. Tecnologias disponíveis para o apoio ao inventário arbóreo e análise de risco de queda de árvore foi outro tema abordado. O que a gente quer colocar é exatamente o que está aí como título, né? É mostrar que existem tecnologias disponíveis no Brasil, em Campinas, para a gente cuidar das árvores. Elas não são inviáveis, não são impossíveis de serem utilizadas, e é isso que a gente queria transmitir um pouco aqui. A ajuda de quem mora na cidade também foi falada para uma melhor arborização. Mas como que você vai mapear as árvores? Você vai mapear as árvores a partir da população. O que a população vai fazer? Ela vai colocar suas angústias de maneira... Angústia eu falo porque é o seguinte, quando ele vê uma árvore e ele acha que ela pode cair, ou ele tem alguma questão, ele liga no 156 e muitas vezes aquilo demora a ser atendido. Mas ele vai poder colaborar no sentido de estar sendo registrada a sua visão sobre a árvore. Então, o que a gente chama de geocolaboração? Geocolaboração é quando você passa a fazer parte de todo um banco de dados de informação. Nem o Waze, nem o Google, nada existiria se não fosse essa geocolaboração. Então, você só sabe que ali na frente vai ter um trânsito, ou você vai seguir um caminho ou outro, porque tem um outro ligado com outro aplicativo. Então, a gente também quer que, dentro da arborização urbana de Campinas, você só faça um planejamento, ou só faça uma ação a partir de um banco de dados. E esse banco de dados pode ser alimentado pela própria população. A mesma opinião tem o relator da comissão, o vereador Paulo Búfalo, que participou da reunião, assim como Cecílio Santos. Para o presidente da CE, é preciso entender que as árvores não são inimigas. O que elas precisam é de cuidado. Cuidado constante, como todo ser humano, a árvore também é um ser vivo que precisa de cuidados, ela nasce, cresce, envelhece, morre, fica doente, tudo isso precisa ser monitorado, né? E a gente precisa das árvores para a nossa saúde, para a saúde da cidade, ela cuida do microclima, da temperatura, ela combate enchentes, ela purifica o ar, ela faz com que a fauna seja presente nas nossas vidas, então ela é vital para a vida do ser humano. É impossível viver numa cidade sem as árvores, né? Então é uma necessidade de uma política pública muito mais eficiente do que nós temos hoje para que a gente possa melhorar a nossa própria vida, né? Então hoje, com todo esse conhecimento que nós temos, é fundamental a gente ter não só a legislação que nós temos hoje que precisa ser melhorada, mas que ela seja cumprida, que a gente vê que isso não acontece. E na primeira reunião da Comissão de Administração Pública, os vereadores deram parecer favorável a projetos que agora serão votados no mérito. Confiram. Na primeira reunião da Comissão de Administração Pública do biênio 2023-2024, que é presidida pelo vereador Fernando Mendes e tem como membros Felipe Marquesi, Marcelo da Farmácia, Jorge Schneider e Carmo Luiz, os vereadores analisaram 4 projetos que estavam na pauta. Um deles é de autoria do vereador Permínio Monteiro, que institui o programa Selo Empresa Amiga dos Animais do município de Campinas. Queria parabenizar o vereador Permínio por esse projeto, que ele possa tornar-se realidade na vida de nossa cidade. Obrigado, presidente. Eu sigo também o voto do relator, então está aprovado esse projeto de número 43/22. Outro projeto discutido, de autoria dos vereadores Carmo Luiz e Eduardo Magoga, institui a campanha Agosto Dourado, dedicada à conscientização sobre a importância do aleitamento materno e da doação de leite materno no âmbito do município de Campinas, que também foi aprovado pela comissão. Como vota o vereador Marquesi? Sigo o voto do relator, senhor presidente. Eu também, senhor presidente, eu sou um dos autores, junto com o vereador do Magoga, e um projeto que tem grande importância. Eu acho que a conscientização do aleitamento materno e da doação de leite, eu acho que deve ser um dos temas da sociedade. Temos que fazer o possível para divulgar isso, e é esta a ideia da campanha Agosto Dourado, presidente. Eu acompanho também o voto do relator, está aprovado.
esse projeto. De autoria do vereador Jair da Farmácia, a comissão analisou a proposta que institui o Programa Municipal de Ecoterapia de Campinas. Como vota o vereador Marquese? Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Carmo Luiz? Também acompanho o relator, presidente. Então está aprovado e eu também acompanho o relator, esse projeto de grande importância. Os parlamentares também deram parecer ao projeto da mesa diretora que altera a Resolução 886 de 2014, que trata da organização administrativa da Câmara Municipal de Campinas. Membro da Comissão Permanente de Processo Administrativo, são duas funções na Comissão Permanente da Sindicância, Comissão Permanente de Processo Administrativo, uma pessoa, e aqui tem todos os requisitos que vão ocupar o titular, para se titular desse cargo. A comissão também analisou alguns projetos extra-pauta, que com a aprovação estão aptos a serem votados no mérito em plenário. Nós temos alguns projetos que chegaram agora. O primeiro projeto de lei ordinária número 330/2021, o processo número 235/216, de autoria do vereador Permínio Monteiro, que institui rota turística das águas como roteiro turístico na região sul do município de Campinas e dá outras providências. O parecer foi do vereador Felipe Marquese, aqui presente, o voto favorável à aprovação deste projeto. O segundo projeto que nós temos em mão de forma extra é o projeto do vereador Carlinhos Camilô, que tem também o parecer favorável do vereador Felipe Marquese, que institui o projeto número 80/2022, o processo 236070 do vereador Carlinhos Camilô, como falamos, que institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio no município de Campinas. Outro parecer também do vereador Felipe Marquese sobre o projeto de número 131/2022, também do vereador Carlinhos Camilô, que institui a Política Municipal de Orientação, Apoio e Atendimento ao Cuidador Familiar não remunerado de pessoa idosa ou em situação de dependência. Um substitutivo total de Lei Ordinária número 165/2019, com emenda modificativa de folha 55, de autoria da senhora Guida Calisto, Carmo Luiz, Permínio Monteiro, Marcelo da Farmácia, Paola Miguel e Jair da Farmácia. Só quero achar aqui, o projeto institui o Programa Municipal de Dignidade e Educação Menstrual no município de Campinas e dá outras providências. Ao final, os parlamentares fizeram um balanço positivo deste primeiro encontro da comissão. Parabenizar de forma que o senhor vem conduzindo esta comissão, né, destinando os projetos para todos os membros dessa comissão de forma democrática, e sabemos da importância desses projetos para o município de Campinas. Sabemos que os vereadores se dedicam muito na elaboração das leis, ouvindo também, né, a população, os munícipes, as ideias, aquilo que elas já viveram e já passaram nas suas vidas, que chegam até nós e que acabam, muitas delas, virando projeto de lei e, com certeza, colocando, né, logo após a aprovação das comissões, essa lei, colocando ela em prática. Cumprimentar também os vereadores Schneider e o Marcelo, que também são membros desta comissão, e a felicidade de pertencer e aprovar aí projetos tão importantes para a cidade, que esperemos, né, que chegue, que venha tornar-se realidade, acrescentando a vida de cada um de nós, cidadãos de Campinas. Então, obrigado e parabéns mais uma vez. Muito bem, eu que quero agradecer a ajuda, o companheirismo dos senhores de estar aqui conosco e salientar que essa comissão é uma comissão de equilíbrio. A maioria dos projetos que envolve a consciência pública, automaticamente, saindo da Comissão de Legalidade, ela vem para a administração pública. E precisamos estar sempre atentos para que possamos juntos, né, fazer com que o trabalho venha a ser desenvolvido e favorável para os munícipes.
E representantes de 3 municípios vieram conhecer a nossa escola do Legislativo, a Elecamp, e assim trocar experiências. Na última semana, a Câmara Municipal de Campinas recebeu a visita de representantes de Itapetininga, Valinhos e Iracemápolis para conhecer um pouco sobre a escola do Legislativo daqui. Hugo Cardoso, diretor-geral adjunto da casa, comentou sobre a visita. São troca de informações, de conhecimento entre os setores, entre as câmaras mesmo, prefeituras, para agilizar os processos, ver como um faz, como o outro faz, se tudo correndo dentro da legalidade, melhorar todo o aperfeiçoamento técnico, tanto nosso como deles, também é uma troca. Na oportunidade, a equipe de Itapetininga também visitou a TV Câmara. A escolha por Campinas tem relação com a relevância no estado. A Campinas tem uma estrutura bem interessante, né? Nos estudos que nós fizemos aí, analisando as diversas câmaras da nossa região, nós percebemos que Campinas ela tem uma estrutura teórica, uma estrutura prática, no qual dá para a gente conseguir filtrar aquilo e colocar dentro da realidade de Itapetininga. Os visitantes agradeceram a oportunidade e ficaram satisfeitos com o intercâmbio de informações, conhecimento e experiência. A gente veio conhecer a Câmara, né, justamente por causa desse mote. A experiência na capacitação para nós, esse é o momento, nós estamos precisando, e a gente agradece muito, tá certo? A Câmara de Campinas por estar nos recebendo, né, que nesse momento que a gente precisa muito de capacitação. Então a gente tem uma expectativa muito interessante nesse momento. Na estrutura administrativa ela já existe. Agora o nosso trabalho é implantar na Câmara Municipal, buscar conhecimento para fazer isso efetivamente acontecer, tanto com servidores para atender e também para atender a própria população, né? A Câmara Municipal de Valinhos, em comparação com a Câmara de Campinas, ela é pequena. Então a gente está buscando conhecimento em câmaras mais experientes nessa matéria. Vamos colher bastante informação, não só com a Câmara de Campinas, vamos buscar também outros legislativos como isso é feito, para a gente pegar das melhores ideias e procurar implantar em Valinhos essa iniciativa. O vereador e presidente da Câmara, Luiz Rossini, reconheceu a importância desses encontros e principalmente do trabalho dos colaboradores da casa. Aliás, isso acho que é motivo de orgulho, né, de reconhecimento da importância que tem a Escola do Legislativo de Campinas, que é uma ferramenta não só de capacitação dos servidores, mas também que ajuda a levar a imagem do legislativo para a sociedade através de eventos, palestras, cursos, seminários de capacitação e discutindo, debatemos temas de interesse público, obviamente, né? E para nós é uma alegria, e eu quero assim cumprimentar, né, toda a equipe da Elecamp, como de toda a casa, porque eles é que conquistaram essa credibilidade e respeito. E além dessas reuniões e visitas, também tem muitos documentos em andamento aqui na casa. Um deles é o requerimento do vereador Fernando Mendes, que pede informações sobre a operação urbana consorciada Parque Linear do Rio Capivari entre a rodovia dos Bandeirantes. O porquê a gente vê agora na reportagem. O vereador Fernando Mendes questiona por meio de requerimento o porquê que até o presente momento não foi realizada a operação consorciada Parque Linear do Rio Capivari Cerâmicas. Esse Parque Linear, essa ação aí que ela é compartilhada em consórcio, é uma ação que acena de uma forma muito, vamos dizer assim, muito positiva para a cidade de Campinas. Isso quando foi iniciado, quando começaram a fazer todos os trâmites, isso anos atrás. Quando chegou em 2017, assim que eu me tornei vereador, eu logo comecei a verificar em que situação estava esse Parque Linear. Porém, em 2018 tudo parou outra vez. E o aceno que tem para aquela região, da Santo Dumont até a Bandeirante, é algo de cidade grande mesmo. É uma situação que vai trazer benefício, progresso, área de lazer. E o que ficou foi só a Lagoa do Mingone, que fica no meio ali, parado e estagnado, e não se faz melhorias, porque tem esse parque linear para ser feito, então sempre tem a desculpa. Não vamos mexer porque tem um parque linear que vai ser feito. A operação urbana tem
como objetivo trazer melhorias para os moradores aqui da região, cuidando da área verde de lazer, trazendo uma melhor economia local. Parada desde 2018, o parlamentar solicita que as secretarias envolvidas na operação urbana consorciada, Parque Linear do Rio Capivari Cerâmicas, emitam um relatório detalhado referente à operação urbana consorciada, especialmente a Secretaria de Assuntos Jurídicos do município. E qual o prazo para se dar sequência à operação? Tirei esses dias para visitar a Lagoa do Mingone, toda aquela região e conversando com pessoas. Tinha pessoas que tinham pasta com uma série de papéis desde 2014, 2015, 2016, sempre com resposta que a coisa iria acontecer. Então, o que está acontecendo na realidade é que está tudo estagnado, está parado e existe, por exemplo, se você hoje vai em determinado supermercado dentro de Campinas, tem a foto lá da Lagoa do Mingone como cartão postal. E você entende que ali tem um projeto antigo de governos anteriores e que a coisa não sai do papel. Então eu entendo que os munícipes têm o direito de ter uma resposta. E os vereadores, como no caso aqui eu peguei isso desde 2017, tem vereadores que já estavam cobrando em 2015. Então eu peguei agora 2017 para fazer com que haja uma resposta plausível, uma coisa concreta para os munícipes. E hoje à noite acontece a 9ª reunião ordinária aqui da Câmara de Campinas. Entre os projetos previstos, olha só, para serem votados também nessa noite, está em análise final a proposta do vereador Luiz Cirilo. Essa proposta, gente, cria uma série de regras para os centrais de atendimento por telefone, os call centers, né? O que diz esse projeto, né? Aqui das empresas públicas, então, municipais, esse PL, então, prevê algumas mudanças e toda essa discussão e votação a gente lembra que você vê durante a reunião ordinária aqui da Câmara de Campinas. E além aí disso tudo, outros projetos também vão ser discutidos, assim como requerimentos, indicações e moções. A gente lembra aí, então, que você acompanha toda essa discussão e votação aqui a partir das 6 horas da tarde, na tela da TV Câmara Campinas. A gente também transmite tudo, ó, pelo celular ou pelo computador. É só entrar no Facebook da TV Câmara Campinas ou no nosso YouTube que você consegue acompanhar toda a reunião ordinária aqui, então, da Câmara de Campinas. A gente, claro, espera você durante a RO. E agora, vamos mudar um pouquinho aí de assunto, porque o Legislativo também esteve, olha só, lá na Prefeitura na última sexta-feira à tarde. Isso porque o Executivo, em parceria aí com vários órgãos, lançou um programa que vai beneficiar os adolescentes aqui da nossa cidade. Dá só uma olhada. A Câmara esteve presente na apresentação do projeto Guarda Amigo do Adolescente, uma parceria entre a Prefeitura, Unicamp, Ministério Público do Estado de São Paulo e a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, firmando o compromisso através da assinatura de termo de cooperação técnica, com o objetivo de fortalecer a Guarda Municipal, contribuindo com melhorias durante a atuação de segurança dos jovens. Nessa questão dessa parceria, eu tenho certeza que a Guarda vai se qualificar mais na abordagem humanizada do adolescente. Eu fui adolescente, todo mundo foi. O adolescente é o que a deputada falou, ele não gosta muito de autoridade, ele é peitudo, ele enfrenta, ele bate boca, ele responde. Então, se a gente não tiver um entendimento, vai virar confusão, vai virar agressão, vai virar troca de... Então, essa abordagem que a gente espera, humanizada, e essa qualificação com a Guarda Municipal, com todos esses órgãos envolvidos, eu tenho certeza que vai deixar a nossa Guarda mais preparada para enfrentar situações que envolvam aí a presença de adolescentes, crianças e adolescentes. A Guarda Municipal de Campinas é a primeira no Brasil a ter uma parceria com a Unicef, tendo como finalidade a proteção e humanização dos adolescentes. Para a vereadora Débora Palermo, que representou a Câmara, essa é uma parceria que só traz benefícios para toda a sociedade. Hoje também mais esse programa que vem chegar esse termo de colaboração, que vai trazer uma humanização para o trato da Guarda Municipal com nossos adolescentes, é muito importante na garantia da proteção deles. Como nós dissemos aqui hoje, o adolescente ele tem essa questão de ser mais
agressivo, é uma fase que eles estão rompendo alguns paradigmas, às vezes eles não são bem interpretados. Então nós temos que saber tratá-los com cuidado para eles passarem essa fase e chegar na fase adulta como cidadãos de bem, se dar bem na vida adulta, né? Então é um programa muito importante, essa parceria com a Unicef, com a Unicamp, eu acho que vai ser muito importante. E a nossa Guarda Municipal é espetacular, eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso. O parlamentar Major Jaime, que também esteve presente na coletiva, fala da importância do reconhecimento da cidade. A gente é um orgulho que Campinas, né? A gente vai falar de Campinas, talvez um ou outro que não conheça, vai falar uma cidade interior recebendo algo desse tamanho. Mas não, Campinas tem uma importância muito grande, a nossa cidade é muito respeitada fora e isso é a demonstração. Então a gente tem aqui o Ministério Público, nós temos a Unicamp, nós temos a Unicef juntos, né, nesse projeto. E eu acredito que possa ser algo muito relevante para o nosso município, servir como referência para outros e também para várias ações que podem ser feitas aqui no município. O programa vai demonstrar ações integradas para a prevenção à violência e garantia dos direitos humanos. Aqui em Campinas, a gente encontrou um conjunto de parceiros dispostos a ajudar a transformar essa situação, né? A garantir que cada vez menos crianças e adolescentes sejam vítimas de violências. Essa parceria terá a duração de 18 meses e um dos principais propósitos do programa é a qualificação de todo o efetivo da Guarda. Um total de 650 agentes de segurança recebendo um novo treinamento sem custos para o município, se tornando referência para o país. Que nós primamos muito por ter uma qualidade de relação boa com crianças e adolescentes, de fazer um trabalho de aproximação com eles para que haja uma identidade de que o guarda é um protetor, de que o guarda é um amigo, que se ele tiver dificuldade ele deve buscar uma figura de segurança pública. E chegou a hora de saber como fica o tempo para esta terça-feira. A semana já começou quente, não é mesmo? Hoje a temperatura pode chegar a 30 graus. E para quem não gosta de calor, olha só, a notícia não é boa, viu? Porque amanhã pode ser mais quente que hoje. Dá só uma olhada na arte que fizemos com as temperaturas. A terça-feira promete ser quente. O dia começa com 19 graus e durante a manhã ocorre aumento de nuvens. A temperatura sobe conforme as horas vão passando e pode chegar a 31 graus. Apesar do sol forte, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. E amanhã a Sanasa informou que vai realizar a interligação de redes na região do Jardim Baronesa. E para executar a obra com toda a segurança, será necessário interromper o fornecimento de água das 8 horas da manhã até às 5 da tarde nos bairros Jardim Baronesa e Vila Lemos. A recomendação, claro, é que os moradores consumam água de forma consciente durante este período aí, nesse horário mencionado, para evitar qualquer tipo aí de desperdício. E o recado agora, olha só, é para você que está aí nessa segunda-feira buscando alguma oportunidade de emprego. O Centro de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas está com diversas vagas abertas. A gente selecionou algumas, veja se alguma te interessa. São 197 vagas disponíveis. Entre as oportunidades estão para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, assistente de logística de transporte, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de garçom, auxiliar de pedreiro, auxiliar técnico eletrônico, camareira de hotel, conferente de serviços bancários, consultor de vendas, coordenador de eventos, costureira de máquina reta, costureira em geral, cozinheiro, cozinheiro geral, empacotador, engenheiro de softwares computacionais, fiscal de prevenção de perdas, garçom, impressor de máquina offset, jardineiro, mestre de obras, motorista de caminhão guincho leve,
motorista de caminhão guincho pesado com manque, nutricionista, operador de telemarketing ativo, organizador de eventos, pedreiro, repositor, técnico de saneamento, técnico em nutrição, vendedor interno e vendedor pracista. Detalhes como tempo de experiência e salário o interessado encontra em cepat.campinas.sp.gov.br. E vamos agora então para as notícias do esporte. Ponte e Guarani entraram em campo nesse final de semana. A partida da 13ª rodada do Paulista A2 entre Comercial e Ponte Preta terminou em empate. Jogando fora de casa, a equipe de Campinas, que estava com um time misto, trouxe um ponto ao empatar por 1-1 no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Na segunda etapa, o Comercial abre o placar. O atacante Wandel é lançado em profundidade, fica cara a cara com o goleiro Pedrão e toca na saída do arqueiro. Aos 50 minutos, Matheus Jesus recebe na entrada da área e coloca no cantinho do goleiro do Leão. Gol de empate da Macaca. A Ponte já está classificada para as quartas de final e na próxima e última rodada da primeira fase encara o Noroeste em Campinas no dia 11 às 3 horas da tarde. E ontem o Guarani recebeu o Palmeiras no Brinco de Ouro e não decepcionou os quase 13 mil bugrinos que compareceram ao estádio. Em jogo super equilibrado, as duas equipes tiveram boas oportunidades de gol. Empurrado pela massa bugrina, o Guarani por pouco não tirou a invencibilidade do time da capital. Tanto o Bugrão quanto o Verdão poderiam ter saído de campo com os 3 pontos, mas o jogo acabou 0-0. O Guarani agora vai disputar a Taça Independência e aguarda a confirmação da tabela. E por hoje é só, viu? Eu agradeço mais uma vez a sua companhia e audiência ao longo desta edição de segunda-feira. Lembrando então que às 6 horas da tarde tem reunião ordinária aqui da Câmara de Campinas, mas olha só, nossa programação ao vivo não volta só às 6 horas não, viu? Daqui a pouquinho, agora são 1h28, daqui a pouquinho, então às 3 da tarde, a gente volta ao vivo de novo, viu? Só que aí é a vez do programa Questão de Ordem. Quem vai comandar toda a discussão hoje é a Mirna Hebreu, que tem assunto relacionado sobre as mulheres. Afinal, dia 8, quarta-feira, é o nosso dia. E o tema, políticas públicas voltadas para elas, para nós, vai ser tema, então, do programa Questão de Ordem. Lembrando, então, a partir das 3 horas da tarde. E depois, às 6 horas, mais programação ao vivo, porque é a vez da reunião ordinária acontecer aqui na Casa de Leis. Você pode acompanhar tudo aqui pela tela da TV Câmara, também por meio das nossas redes sociais, reforçar aí o YouTube e o Facebook da nossa TV aqui Câmara de Campinas. Se quiser acompanhar toda a discussão e votação dos projetos de forma presencial, é só comparecer no plenário da Câmara, que você de casa vai ser muito bem-vindo. Então, por hoje é só, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se vê ao longo da nossa programação. Nada de mudar de canal, viu? Tchau!